Uma outra plataforma que vocês podem utilizar dentro dos eixos, né? Em vários, mais de um, inclusive, coloquei até dicas aqui de utilização para vocês na vida e evolução, mecanismos reprodutivos, preservação da biodiversidade, lá na Terra e Universo. O clima é esse MOL, né? Que é o Map of Life. No Map of Life você também tem materiais de alta qualidade, são imagens, é um mapeamento, como é que eu digo? Específico para cada local e você pode fazer ele de forma colaborativa, porque existem vários textos que são colocados de acordo com as localidades, com as espécies, que eles podem ser acrescentados pelo público, né, as informações. Então, se você encontra uma espécie em um certo ambiente e quer catalogá-la, ela ainda não está aqui, é possível você fazer isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como a gente pode utilizar, né? A gente pode pegar animais, plantas de vários grupos, separados por grupo, ou você pode procurar uma espécie em específico, ou ainda fazer isso de forma aleatória. E aí na aba localizações, você pode filtrar, né, as espécies pelo local, né? Então você está trabalhando o clima e aí você vai fazer essa varredura de acordo com o local que você estiver, com a zona climática. Coloquei aí o território Serra da Capivara e aí ele direcionou lá para o Piauí e aparece a quantidade de espécies de mamíferos, de aves que estão cadastradas, de répteis, anfíbios, né? Isso daí fala também das plantas, né? As plantas em específicos, palmeiras, cactos. Então, ele realmente mostra a biodiversidade local de forma bem ampla, né? Inclusive permite colocar, apresentar à pessoa textos sobre as plantas ou qualquer outra espécie, como por exemplo aqui no exemplo a carnaúba. E aí, falando um pouco mais sobre biodiversidade, eu trouxe esse Magnifia em Microscope, que já é um aplicativo de celular, né? A gente tem aí a possibilidade de investigação, de análises, nesse aplicativo que é uma lupa, né? A gente tem uma lupa de excelente qualidade, pode fazer fotografias, como foi feito aqui, dessa orquídea. E é uma versão grátis, tá? Tem a versão paga também, a grátis ela fica aparecendo algumas propagandas, mas nada que comprometa, né? Aqui eu fiz um modelo para vocês de como a gente faz, eu baixei, né, o aplicativo, e aí eu dei um zoom, mega zoom aqui, ó, como é a estrutura do aplicativo, você pode tanto tirar uma foto, como congelar a imagem, aí você pode ligar a lanterna aqui para ficar melhor a visualização. E aí foi o momento em que eu fiz essa imagem aqui, né? Eu congelei, a gente salva. Então é excelente para trabalhar, ó, propagandazinha mostrando aqui, mas é excelente para trabalhar atividades que vão utilizar os espaços não formais, né? Os espaços onde os alunos eles estarão em outros ambientes e fazer com que esses outros ambientes também sejam de aprendizado. Né? Então, aqui eu trouxe outro aplicativo, né, de celular, que é o PlantNet. Existem vários outros de identificação de planta, aqui o LeafSnap também, mas esse é uma versão também gratuita, tá? Você pode ter um up na versão paga, mas ele se mostrou excelente para identificar com facilidade os níveis de organização de família e gênero, né? Não achei assim tão claro com relação à espécie em si, né? Mas uma classificação em termos em nível de gênero já é suficiente para os meninos. Né? E você pode usar tanto uma foto que você já tem nos seus arquivos, como também a câmera ao vivo, né, do seu celular. Então, é bastante satisfatório você poder fazer uma atividade nesse sentido e o aluno, por si, fazer essa classificação, né? Então, você tirou a foto da folha e você escolhe entre
folha, fruto, flor, né? O que você está dando ênfase naquele momento. E aí, ó, eu fiz a fotografia da flor, da folha e vou comparar com o que já tem de registro. E aí, quando eu achar que eu tenho exatamente, eu escolho uma das opções e valido. E aí, eu vou montando o meu banco, né, de plantas, tá? Então, fica mais uma dica aí para vocês. Em relação ao conteúdo mais voltado para a evolução, né, para energia, matéria, evolução, a gente tem esse aplicativo Célula Singularidade, que a evolução nunca finaliza, né? Ele tem, desde o início da explosão do Big Bang, acúmulo grande de matérias, e aí você vai formar as primeiras moléculas que são formadoras da vida, né? E aí você tem aqui aminoácidos, peptídeos, material genético, DNA, até formar uma célula procariótica posteriormente, quando você ganha mais energia, né? Você alcança outras estruturas como o núcleo, aqui, mitocôndria, né? Você já tem a possibilidade de formar uma célula eucariótica, e aí vejam aqui o vírus no mesmo nível de uma célula procariótica, a célula procariótica podendo realizar mitose, aqui não estava aberta ainda essa estrutura, né? E aqui eu fiz uma gravação rápida a origem da célula procariótica, né? A partir dessas moléculas básicas que foram formadas, e aí conforme você aumenta o nível de energia, né, a entropia vai aumentando aí, você vai acrescentando energia ao sistema, você consegue adquirir outras estruturas essenciais para a evolução, né? E nisso, a gente está mostrando aí as formas mais básicas, né? Mas você chega à formação de mamíferos, de plantas, né? E consegue popular toda a Terra, tá? Então, perceba também que ainda tem caixas explicativas, né? Ele mostra, fala o que é um nucleotídeo, o que é uma célula procariótica, e aí você vai interagindo aqui a mitocôndria, né? Falando sobre o vírus também, tá bom? E coloquei aqui também outra dica de como você utilizar esse aplicativo, né? Em quais conteúdos poderia estar inserindo essa didática, esse recurso. O Terra e Universo, né, que lá da área da física, a gente pode usar esse recurso do StarWalk, né, que é um aplicativo que você consegue utilizá-lo tanto de matéria de forma offline como online. Né? No offline você vai ver mais os materiais gravados, né, que tem uma excelente qualidade gráfica, como também você pode fazer imagens ao vivo do céu, das estrelas, e tentar localizar as constelações, os planetas. Um aplicativo que ele pode despertar o interesse, né, dos alunos por essa área da astronomia, né, ver as constelações, relaciona inclusive com partes, né, de desenhos que eles possam ter assistido. E tem também várias curiosidades, materiais que podem ser onde encontrar a estação espacial, né, naquele momento. Então, você pode ir bem mais além. Recursos, né, outras ferramentas, elas são utilizadas para interagir, para organizar, né, para produzir de forma colaborativa algum conteúdo, algum conhecimento. Então, o Padlet, ele é uma dessas ferramentas, né, que ele vai organizar de forma conjunta um mural, uma tela, uma lista, uma grade. Então, você faz o cadastro lá, escolhe qual tipo de organização que você quer, se é em coluna, se é em conversa em mapa, disponibiliza, coloca a problemática lá, disponibiliza o link ou um código de acesso, e cada aluno vai lá e faz o que foi pedido. Né? Eu trouxe aqui uns exemplos de
um curso de morfologia que nós fizemos e fizemos um Vamos Nos Conhecer, onde cada pessoa foi lá e colocou a sua descrição, colocou o seu relato, né? Isso aí é uma forma de otimizar o pouco tempo que nós temos, né, dentro de sala de aula, já que é um período bastante curto e a gente sabe que o vínculo, né, com os alunos é bem importante para engajar eles em qualquer atividade que possam fazer, né? Então, esse Padlet, ele é uma ferramenta nesse sentido, mas não só para Vamos Nos Conhecer, pode ser para os alunos postarem trabalhos, né? A gente tem o TBL como a sala de aula invertida, que os alunos produzem seus materiais, então eles podem utilizar o Padlet para colocar os seus materiais que foram produzidos, né? E aqui você tem a possibilidade de uma pessoa curtir a publicação da outra, fazer comentários, então é super interessante, vale a pena também. Uma outra que a gente tem é o Mentimeter, ele é de fácil manuseio, também é de construção conjunta, então você cria um tipo de material, e aí ele pode ser uma múltipla escolha, uma nuvem de ideias, uma conversa aberta, um ranking, uma escala, né? E a partir disso, você disponibiliza um código para esse aluno e o aluno vai responder, participar daquele seu questionamento, né? Aqui eu utilizei qual o melhor dia para fazer um encontro de tirar dúvidas, então nesse momento remoto, né, que a gente está vivendo. E aí coloquei várias opções e aí eles foram votando, né? E ele vai construindo esse ranking, porque eu escolhi aqui o ranking, tá? Mas no outro momento, para conhecer, para fazer aquela avaliação diagnóstica, né? Qual temática lhe encanta, lhe desafia, inspira no corpo humano, né? E aí cada um podia colocar até 2 opções, né? Escrevendo, e aí eles iam fazendo, a gente formou essa chuva de ideias, né? Aquele brainstorm, onde o sistema nervoso, as palavras que têm maior ocorrência, elas ficam maiores do que outras, né? Então, o sistema nervoso era o tema que mais despertava interesse nos alunos. Isso daí vocês podem ter visto em alguma palestra online, alguma live que o pessoal está fazendo ultimamente. Outras ferramentas, outros recursos a gente pode utilizar para formar atividades pontuais, sem ser numa plataforma. Então, a gente está utilizando caça-palavras, palavras cruzadas, quebra-cabeças, né? E o Genial, a gente consegue formar caça-palavras, tá? Ele também é super simples de trabalhar. E aí vocês vão colocar o título do caça-palavras, vão escolher o grau de dificuldade. E aí ele diz aqui, ó, o difícil é indicado para crianças acima da 5ª série ou 6º ano, né? E aí vocês vão colocando as palavras que quer que eles achem aqui nessa lista, uma palavra por linha, e aí ele seleciona as palavras que consegue organizar no formato de caça-palavra. Uma desvantagem é que ele não seleciona todos os conceitos, então se você colocar 20, pode ser que ele selecione 15, então não sei qual o objetivo, né, no momento que você queira fazer, mas dependendo do objetivo, dá para usar sim. Trouxe aqui como exemplo um que eu utilizei de fotossíntese, né? Aqui a palavra elétrons, aqui clorofila, né? Achei esses dois, mas eles tinham que achar todas as palavras, e aí eu pedi para que ficasse de forma mais relacionada, né? Não fosse simplesmente achar as palavras por achar, que eles escolhessem 4 palavras e formassem uma frase conectando os diferentes conceitos, né? Então, a gente tem aqui um momento em que os alunos eles vão se apropriar das palavras em si, dos conceitos, e depois eles associam essas palavras. Outra forma, né, de fazer esse tipo de atividade é usando esse Word Wall, né? Ele é bem legal porque ele tem várias ferramentas, então não somente o caça-palavra, mas tem o caça-palavra, tem quebra-cabeça, né? Tem anagramas, e aí perguntas aleatórias também, tem quizzes, então você pode testar, você tem o encontre o par, tem roleta, dependendo do que você quer fazer, ele vai se aplicar ao que você está procurando. Um que vocês já utilizaram, né, enquanto alunos do curso de Biologia Animal, foi esse Curupira Crossword, né, que a gente pode fazer as
palavras cruzadas, né? E aí você baixa ele, né? Ele não é online, então você tem que baixar no computador e fazer as perguntas, né? Todas as perguntas que você deseja, e ele vai embaralhar num formato de palavra cruzada. Mais uma vez, ele, assim como o do caça-palavras, esse de palavra cruzada, ele também não obrigatoriamente usa todos. Então, se você quer uma palavra cruzada com 20 perguntas, então você precisa colocar umas 30 perguntas para que, a partir do embaralhamento, né, das perguntas, ele consiga organizar pelo menos 20 palavras. Então, não é de certeza você conseguir utilizar todas, mas é bem dinâmico para os meninos, né? Então, você pode tanto disponibilizar para eles jogarem online, ou também você pode salvar o arquivo e disponibilizar separadamente o arquivo no PDF. Então, gente, novamente, qual a melhor forma de utilizar? Isso tudo vai depender dos objetivos, né, do que a gente quer no momento. Mas é certo que cada tipo de modo, cada tipo de recurso metodológico que for ser utilizado, ele precisa ser guiado, mediado pelo professor. Imagine se o aluno ele tivesse só o celular e não tivesse a mediação do professor. Chegaria a ser até perigoso, né, para o uso que ele estaria fazendo desse recurso. Então, a gente precisa se aliar, né? A gente precisa ter uma preparação, um planejamento, ver quanto tempo vai utilizar, testar antes de utilizar. Então, não é não são ferramentas, assim, por mais que elas sejam bem didáticas para a gente, para quem está utilizando, mas a nossa forma confortável de utilização não é essa ainda, né? Então, a gente precisa testar antes de usar, ver quais são os benefícios de cada um, as limitações, né? E a partir disso fazer a avaliação se a gente vai utilizar, se a gente não vai utilizar, até que ponto a gente consegue chegar utilizando aquele recurso e como é que eu vou complementar com outro recurso, tá? Então, não esquecendo que a gente deu mais ênfase aos recursos tecnológicos, né? Mas existem também os outros tipos de recursos que eu sei que essa forma mista, né? Esse blend, novamente, ele é bem mais interessante do que uma única forma. A gente consegue atender, alcançar vários alunos dessa forma. E para isso, para que a gente possa treinar um pouco, testar, né, nos planejar de forma mais calma, eu coloquei para a gente fazer um novo plano de aula nessa atividade 2, tá? Mas vocês podem utilizar como base outros planos que já existem aqui na nova escola e dar mais ênfase a essa utilização dos recursos tecnológicos. Coloquei aqui como material complementar um livro e um vídeo. Esses materiais eles são importantes porque eles mostram formas que já foram utilizadas, né? Como utilizar. Então, também pode ser uma luz para vocês no momento de fazer essa atividade, tá? Então, me disponho novamente para dúvidas, tá? Se vocês tiverem, e até a próxima semana.